A paz de Deus, nosso Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é o canal Felisberto Moreira, canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Passando aqui no nosso canal, você que não é inscrito, por gentileza, só clicar aí abaixo e você se inscreve no nosso canal e você recebe os nossos vídeos de primeira mão. Mais de 70% aí que assiste o nosso canal não são inscritos. Por gentileza, se inscreva para você receber os nossos vídeos de primeira mão. Todo vídeo que subir na plataforma digital, o YouTube lhe comunicará pela uma notificação. O nosso tema de hoje é o seguinte: como a nossa salvação é comprovada. Este é um assunto magnífico da nossa fé, que nós vamos examinar. Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16. Embora nós vamos nos situarmos mais no verso 15 e no verso 16. Então, Filipenses capítulo 2, do verso 12 ao 16. Assim, pois, amados meu, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmuração nem contenda, para que vos torneis irrepreensível, sincero filho de Deus, inculpável no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiro no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo me glorie, que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. É este o texto base aqui para nós examinarmos à luz da Escritura como a nossa salvação é comprovada. Irmão, essa epístola de Paulo escreveu aos Filipenses, principalmente que começa aqui esse assunto, no capítulo 2, havia um problema em Filipos, duas irmãs chamadas Evódia e Sintique, e elas começaram a fazer partido dentro da igreja. Começou a haver uma divisão dentro da igreja. Então Paulo, o apóstolo, para resolver essa situação, este problema de divisão, ele fala no capítulo 2, do verso 2 ao 3, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, querendo dizer que Cristo, como Deus unigênito, Ele próprio abriu mão
das suas prioridades. Ele tinha como exigir ser glorificado como Deus, mas ele abriu mão. Tudo nesse viés para mostrar para aquelas irmãs o exemplo do mestre por excelência, que é Cristo Jesus, levando ela ao sentimento de quebrantamento, ao sentimento de humildade. Então, este capítulo trata deste problema. Então, Paulo fala sobre, aqui nós encontramos aqui a natureza hipotástica de Cristo, que ele sendo em forma de Deus, não tem por usurpação ser igual a Deus, querendo dizer, ele assumiu uma posição no tempo, na sua humanidade. Ele não quis ser glorificado como Deus, ele assumiu uma nova posição. Tomou um corpo de carne, veio morrer por nós, igual uma pessoa que é dono de uma transportadora e ele resolve um dia ser um ajudante, um chapa, para descarregar o seu caminhão. E ele vai lá, descarrega o seu caminhão. Não é porque ele está descarregando o caminhão que ele deixou de ser dono. Não, ali ele apenas tomou uma posição. Então Paulo está falando que Cristo se humilhou-se a si mesmo, tomou uma nova posição no tempo, abriu mão das suas prioridades. Então, nesse viés que Paulo está construindo seu argumento de ensino, para ensinar aquelas irmãs a se humilharem, descer do pedestal, ter um comportamento de humildade. Mas o nosso assunto aqui, como que a salvação é comprovada. Então, no verso 12, aqui nós vemos um verdadeiro paradoxo, um verdadeiro argumento paradoxal de Paulo, quando ele diz assim: pois amado meus, como sempre obedecente, não só na minha presença, porém muito mais agora, desenvolvei a vossa salvação. Desenvolver a vossa salvação. Mas eles não haviam sido salvos? Sim. E agora por que ele vai desenvolver? Então, o aspecto do apóstolo aqui, ele desenvolveu a vossa salvação, ele vai falar do princípio da santificação. A pessoa é salvo, é regenerado, e aí daquela regeneração brota a santificação. Então, este aspecto de desenvolver a salvação, ele tem em mente o processo da santificação. Operai a vossa salvação com tremor e temor. Mas quando nós lemos o 13, fala assim: esta salvação é Deus que opera. No 12 fala que é nós que desenvolvemos. No 13 é Deus que opera. Então, aqui mostra duas coisas. Mostra a soberania de Deus e a responsabilidade humana. As duas coisas andando juntas ali. Por que é que eu desenvolvo a minha salvação? É porque Deus opera. Em segundo lugar, porque essa salvação é desenvolvida, porque é a vontade de Deus. É Deus que opera tanto o seu querer como o realizar.
Então, irmãos, a salvação, ela é Deus que nos salva, mas é nós que temos que desenvolver. Agora, por que nós desenvolvemos a nossa salvação? Porque é Deus que está operando. Ali tem o querer de Deus e o realizar de Deus na vida do crente. Então, é um paradoxo. A hora fala que é nós que desenvolvemos e o 13 fala que é Deus que opera. Como entender este paradoxo da nossa fé, da nossa salvação? Irmãos, porque não é nós sozinhos que estamos no processo, é Deus. É Deus que está operando em nós para nós termos capacitação do Espírito Santo de desenvolver esta salvação, esta santificação, até desembocar na glorificação. Mas o meu assunto aqui é como essa salvação é comprovada. Então vamos ver aqui, em primeiro lugar, essa salvação é comprovada através de quê? Aqui fala no verso 15, para que vos torneis irrepreensíveis. Primeira comprovação desta salvação é para que nós sejamos irrepreensíveis. Então, irmão, este texto, esta parte de sermos irrepreensíveis é no contexto nosso, para com o mundo, que nós não podemos dar brecha para o mundo, nós não podemos deixar a nossa reputação ser maculada, a nossa reputação ser comprometida. É nesse sentido que nós temos que ser irrepreensível, não dar brecha para os oportunistas vir e tentar macular o nosso caráter, macular a nossa vida. É nesse sentido, irmãos, que a salvação ela é comprovada. Então, primeiro ponto que a nossa salvação é comprovada é que nós temos que ser irrepreensíveis, no sentido de não sermos maculados pelo mundo, de não darmos uma brecha para alguém nos defamar, nos infamar, nos comprometer a nossa vida espiritual. É nesse sentido. Agora, o segundo ponto é aqui, que para que sejais sinceros. Irmão, esta expressão de sinceridade no contexto judaico era no sentido um vinho não ser adulterado, um leite não ser adulterado, e no sentido também da linguagem latim. Quando tinha uma pessoa que ia comprar vasos numa fábrica, ali muitas vezes aqueles vasos eles eram rachados e o dono da fábrica vendia, aqueles vasos e punha cera cobrindo aquela rachadura. A pessoa comprava aqueles vasos achando que não tinha nenhuma trincadura, mas ele era exposto ao sol, a cera derretia e aparecia aquelas trincaduras. Aí a pessoa ia, o dono da fábrica falou, não, agora
eu quero um vaso sem cera. Aí que vem a expressão sinceridade, né? Quer dizer, um vaso sem rachadura, quer dizer, sinceridade é aquele que não esconde a sua rachadura. Então, é uma expressão de uma pessoa íntegra. Isso é o segundo ponto da comprovação da salvação da pessoa, a sinceridade. Agora vamos aqui no terceiro ponto, que seja inculpáveis. Esta expressão inculpáveis, irmãos, ela vem de um sacrifício que era oferecido a Deus, sem mácula, sem mancha. Esta é a expressão que Paulo usa aqui para a palavra inculpável, mostrando que a nossa vida, nós temos que viver uma vida sem mácula, viver a nossa salvação sem mácula, sem mancha, como uma oferta pura oferecida no altar de Deus. Agora, a terceira parte aqui ser sincero, filho de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida, corrupta, na qual resplandeceis como astro no mundo. Então, a própria Septuaginta, ela usa essa expressão lá no capítulo 1 de Gênesis, para expressar sobre as estrelas, o sol e a lua. Então, essa expressão aqui é usada para o salvo. O salvo no mundo, ele tem que ser um astro que brilha diante da sociedade que está em trevas, que está na corrupção, que está no pecado. O salvo, sua salvação é comprovada quando ele resplandece como um astro no mundo. Quer dizer, por onde ele vai, ele irradia a luz de Cristo. Ele manifesta a luz de Cristo, porque é o próprio sol da justiça, que é Cristo, que reproduz essa luz em nós, irmão. Reproduz essa luz em nós, né? E nós nos apresentamos como astro no mundo. Por isso, irmão, que tem que ter as oposições, tem que ter a guerra, tem que ter a luz, a guerra, a luta, a batalha, a perseguição, ela tem que estar também na nossa vida, porque é igual uma lâmpada. Para ela acender, ela tem que ter a fase positiva e a fase negativa. Então, na nossa vida também se desenrola também um ambiente de perseguição por causa da nossa fé, por causa da nossa crença, por causa da nossa fidelidade. Então, não tem como brilhar só no meio da luz. Tem que ter trevas também envolvida na nossa caminhada, no combate, na perseguição, tentando desconstruir a nossa fé. Isso faz parte desse astro. Nós fomos feitos astro no mundo, luzeiros no mundo, que resplandecemos e manifestamos esta luz que brilha e que resplandece. É nesses
aspecto que temos uma comprovação da verdadeira salvação que está manifestando na nossa essência de vida. E aí o 16 fala, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não haja corrido, nem me esforcei extremamente. Irmão, preservar a palavra da vida aqui, neste texto, não significa guardar. Não significa guardar. A expressão aqui é como que você recebe um visitante na sua casa e aí você serve para ele uma taça de vinho. A expressão aqui não é guardar a palavra da vida, sabe? É compartilhar a palavra da vida, como você servir a pessoa com uma taça de vinho. Esta é a expressão preservar a palavra da vida, é compartilhar a Cristo, compartilhar o Evangelho com as pessoas, pregar a palavra da vida, para que as pessoas tenham dentro de si, recebam a pregação de Deus. Então, neste âmbito, neste aspecto magnífico que estamos abordando aqui, este assunto para trazer luz, para trazer esclarecimento, uma didática de Deus. E para quê? Aqui fala do trabalho cristão, do trabalho da fidelidade no Evangelho de Cristo, querendo dizer que o nosso trabalho não venha a ser inutilmente, mas que nós desenvolvemos o trabalho de evangelizar com fidelidade, porque daquele dia o Senhor vai perguntar para nós, o que é que você fez na terra? O que é que você fez para mim? Então, para que não venhamos trabalhar em vão, tenhamos um trabalho com fidelidade a Cristo. Então, irmão, é nesses aspectos que a nossa salvação, ela é comprovada, né? Ela aconteceu dentro de nós, mas esse aspecto, ele tem que sair para fora. Temos que ser luzeiro do mundo. Paulo nos apresenta a vida dos salvos aqui como astro no mundo, que resplandece, que reflete a luz divina, a luz de Cristo, a luz do Evangelho. Então você que está no meio de um grande furacão, de sofrimento, de guerra, de perseguição, entenda, irmão, uma coisa, tudo isso está acontecendo na sua vida, é um caminho para você desenvolver a sua salvação. Sabe, nós não fomos chamados para viver num redoma de vida, blindado, que nada acontece com nós, não, irmão. Nós estamos expostos ao sofrimento, aos vitupérios, às perseguições. Nós temos que saber absorver do que nós estamos passando, que venha servir de ensino para aqueles que estão fraquejando na fé. Nós não podemos baixar a nossa guarda, porque para isso que nós fomos chamados. Como eu disse
o apóstolo Pedro, que nós fomos chamados para sofrer por causa do Evangelho de Cristo. Que ninguém padeça como homicida, ou como aquele que se intromete em negócio alheio, mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus. Se o justo apenas se salva, aonde aparecerá o ímpio e o pecador? É isso que falou nosso amado apóstolo Pedro. E os que querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguição. Mas os homens maus irão de mal para pior, enganando e sendo enganado. Então, quem quer viver em Cristo Jesus vai padecer perseguição. Então nós não devemos estranhar o que estamos passando, irmão. Antes glorificar a Deus. É nesse sofrimento, é dentro dele que nós tiramos os diamantes, as riquezas de Deus, para aplicar na nossa fé, na nossa vida diária. É dentro desse sofrimento que nós desenvolvemos um crescimento espiritual. Como disse o apóstolo Pedro, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus, ósculo santo no vosso coração.